Olá a todas as pessoas que estão participando desse simpósio. Eu sou a professora mestra Carolina Pereira, sou licenciada em Artes Visuais pela UERJ e possuo mestrado em Ensino pelo PPGEB. Esse trabalho é em conjunto com a minha professora orientadora, professora Cristiane Arcuri. É um trabalho, um produto educacional construído a partir da dissertação do meu mestrado, e essa apresentação aqui vai buscar falar um pouco sobre a construção do produto, como também o resultado das análises. Foi um produto aplicado, então falaremos também um pouco sobre o trabalho em si, como ele foi aplicado e os resultados obtidos por ele. Em primeiro lugar, Catálogo de um Museu Imaginário, ele surge a partir da minha dissertação de mestrado, Ensino de Arte e Museus, Diálogos entre Práticas Decoloniais, o qual busca relatar um pouco essa ideia da necessidade de ir para além dos muros da escola. Hoje em dia entendemos a necessidade e a importância de espaços educativos não formais, espaços educativos que estão presentes na cidade e que são muito importantes os diálogos com a escola. A escola e esses espaços educativos, eles não são diferentes, eles não são opostos. Na verdade, hoje em dia no ensino, entendemos a necessidade de um diálogo entre esses espaços, e esses espaços educativos são vários, mas um deles é justamente o museu, que é a fonte principal do meu estudo. Eu vou discutir um pouco como os museus de arte são importantes no ensino, porém os museus de arte não estão excluídos de hierarquias sociais, até mesmo porque a arte durante muito tempo foi vista como um fator de distinção social. Então, o meu estudo busca falar um pouco isso e sobre como romper essas barreiras entre arte e ensino e tirar um pouco essa ideia, essa hierarquização da arte e o ensino. Partindo disso, o produto educacional Catálogo de um Museu Imaginário foi produzido, criado. É um produto que possui tanto dois artefatos, uma oficina dividida entre 4 encontros e o catálogo em si, que o catálogo foi produzido no 4º encontro da oficina. Como metodologia, eu trabalhei um estudo de revisão bibliográfica, pesquisas sobre livros didáticos e sobre produtos educacionais já existentes sobre o tema, além de questionários para os estudantes e aplicação e análise do produto. Percebeu-se o estado do conhecimento do assunto, como precisava avançar, e uma das características foi que havia poucos produtos educacionais pensados para os estudantes. Os estudantes tinham pouco lugar de fala, pouca voz dentro dos estudos. Então, foi pensado um pouco sobre como os estudantes poderiam participar e deveriam participar do processo de ensino-aprendizagem. E para isso foi pesquisado e foi desenvolvido o produto. O produto, então, vai ser dividido entre 4 encontros, o que é um museu, os museus de arte na cidade do Rio de Janeiro, museu e patrimônio, e catálogo de um museu imaginário. Esses encontros, eles foram pensados para os anos finais do Ensino Fundamental 2, então eu tive estudantes participando livremente dos 4 encontros do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental. E esses encontros vão discutir teoricamente um pouco sobre o papel do museu na educação, o que seria o museu, o papel do museu e como esses alunos, esses estudantes enxergam o museu. Para aí sim, no 4º encontro, produzimos o catálogo de um museu imaginário, que esse catálogo ele foi pensado um pouco no que André Malraux fala sobre um livro dele, o Museu Imaginário, no qual ele discute como o museu imaginário ele vai ser feito a partir de imagens, de fotos de vários museus do mundo, que nós podemos criar o nosso próprio museu, e isso é uma forma de democratizar o acesso às imagens e às obras de arte. A ideia é que os alunos conhecendo então o museu e as suas funções, principalmente os museus de arte, eles pudessem escolher imagens de arte, obras de arte que eles bem entendessem, para construir um catálogo. Essas obras de arte foram escolhidas por ele, eu também os convidei a desenvolver pequenos textos autorais sobre a escolha da obra, e assim o trabalho foi desenvolvido. E a partir desse trabalho, a única coisa que eu fiz foi juntar em um catálogo e dividir segundo matemática, para que ele fosse melhor estudado e melhor desenvolvido. Pensando então como esses estudantes, escolhendo pela estética, por razões emocionais, eles puderam desenvolver um catálogo que pode ter sim um corpo estruturante muito bem organizado. Partindo da análise de dados, esse espaço foi um espaço para grandes debates e aprendizados,
porque eles construíram um conhecimento sobre, poucos educandos sabiam definir o que seria um museu antes dos encontros e eles depois já sabiam, uma indignação sobre como os museus eles vão adquirir suas obras de arte, ampliou-se o conhecimento sobre patrimônio, não apenas daquilo proveniente da cultura europeia, houve a possibilidade dos educandos serem seres ativos na educação, não serem apenas seres passivos. E isso também fez com que outras questões fossem levantadas. O catálogo é formado por 54 páginas, com 25 obras de arte, divididos em 4 temas. Porém, houve uma dificuldade muito grande dos alunos, dos estudantes criarem textos autorais. E percebeu-se que essa dificuldade não era pelo fato deles não saberem escrever, e sim pelo fato deles terem medo de errar. Então, essa ideia do errado dentro da educação ainda prende muito eles. Eles têm medo de serem advertidos, de errarem, sendo que foi um produto pensando um pouco sobre a liberdade deles. Descobriu-se que também houve uma pouca presença de obras nacionais, e isso também se reflete nessa ideia do eurocentrismo, de como a obra de arte europeia ela vai ser vista como superior, entre muitas aspas, até os dias de hoje. Porém, também foi uma fonte muito importante de descobrir sobre os pontos fortes que esses estudantes entendiam e do que eles entendiam e queriam falar e aplicar sobre arte. Percebeu-se então que a escola pode e deve construir esses diálogos com o museu, a escola, a cidade, e o estudo, de certo, é uma forma de novas estratégias metodológicas que dá voz e força aos estudantes no ensino de arte e que os museus sejam espaços de difusão de novos saberes e que os alunos tenham esse direito a pertencer ao ensino, aos museus e aos espaços da sua cidade.